Oi, gente, mais uma sexta-feira e mais um estudo de caso liberado por aqui. Bom, já sabem o esquema, me sigam no Instagram que vai estar aqui embaixo, se inscrevam no canal, deixem seu like e seu comentário que me ajuda muito na divulgação. Então, vamos começar o estudo de caso de hoje. O caso que eu tô trazendo hoje pra vocês é um caso que me intriga bastante, que me faz pesquisar muito sobre, justamente porque ele não tem solução. Ou melhor, ele foi solucionado pela polícia, foi dado como solucionado, mas nem tudo foi realmente explicado. E vocês vão entender sobre o que eu tô falando. Então chega de enrolar e vamos começar o estudo de caso de hoje. O Hotel Cecil, ele foi inaugurado em 20 de dezembro de 1924. Ele teve um alto custo para ser construído e o objetivo da sua construção era que ele fosse um hotel bem luxuoso, para receber empresários, pessoas de renome. A entrada dele ela era muito bonita, bem imponente, e o hall também era bem espaçoso. Vocês vão ver aqui nas imagens como ele era realmente um hotel muito bonito. Mas apesar disso, ele nunca foi de fato considerado um hotel de luxo, como era o esperado. Justamente porque ele era um hotel muito grande, com cerca de 700 quartos, e ele abrigava muitos viajantes. E aí, ele foi inaugurado em 1924, e em 1929 teve a grande crise financeira, nos Estados Unidos, a crise de 29. E ela afetou não só o país, e o hotel também foi afetado, Com isso, ele perdeu muito do seu apreço, E aí as pessoas elas começaram a ir pra lá buscando ficar o máximo de tempo possível, pagando a menor quantia que desse, E diversas pessoas elas ficavam hospedadas ali no hotel por cerca de 2, 3 dólares o valor da noite. Ali na rua do hotel, onde ele fica, localizado, tem o que chamam de Skid Row. Nada mais é Skid Row do que o lugar onde as pessoas que não têm onde morar, elas se juntam e passam a viver ali. E as Skid Rows, elas são conhecidas por serem lugares muito violentos e extremamente perigosos. É um ambiente onde tem muita droga, muita violência e muitos crimes acontecem por ali. E o hotel fica localizado bem ali no meio dessa Skid Row. Então o que acontecia? Diversas pessoas que não tinham onde morar, ou que estavam fugindo, ou que tinham acabado de sair da prisão, elas iam se abrigar lá no Hotel Cecil justamente por ele ser muito barato. E aí, com isso, o ambiente do hotel se tornava um ambiente muito mais hostil. Policiais que trabalhavam por ali diziam que eles recebiam de 1 a 3 chamadas por dia para ir lá no hotel. E esses motivos eram os mais variados, seja violência doméstica, esfaqueamentos, tentativas de incêndio ali no hotel, overdoses, enfim. E os policiais eles eram chamados para ir para lá a todo tempo, para vocês terem uma noção de como era aquele ambiente ali do hotel. Em 2007, então, o Hotel Cecil foi vendido. Ele foi vendido por cerca de 26 milhões de dólares e na época ele era considerado um dos piores hotéis que tinha naquela região ali de Los Angeles. Bom, quando ele foi vendido, o hotel ele estava com uma reputação péssima. Nos sites as pessoas falavam muito mal, ninguém mais queria se hospedar lá. Então os donos eles decidiram que iam despachar todos aqueles moradores de rua que estavam vivendo ali dentro, pagando muito pouco. Porém, o governo já tinha decretado que o Cecil ele ia ser um hotel residencial, ou seja, uma parte daquele hotel tinha que ser de fato destinado para essas pessoas que não tinham onde viver. Então os donos eles não podiam simplesmente despachar. Alguns dos quartos dos andares tinham que ser designados a essa população. Então o dono decidiu criar o Stay on the Main, que basicamente era um novo hotel dentro do Cecil. Ele teria uma nova entrada, diferente dessa entrada que já existia, novos funcionários, foram revitalizados alguns dos quartos nos andares, e aí ficou tudo dividido. Eram 2 entradas, os primeiros andares eram os andares residenciais, os segundos andares, a segunda parte dessa divisão, era o Stay on the Main, e a outra parte era o Hotel Cecil ainda. Então essa divisão funcionou bastante, o Stay on the Main ele virou um sucesso, algumas pessoas elas realmente queriam ir lá, diversos viajantes eles ficavam hospedados nesse hotel, e um desses viajantes que acabou se hospedando lá foi a Elisa Lam, que é o que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela agora. Elisa Lam era uma jovem canadense de 21 anos que morava em Hong Kong com os seus pais e a sua irmã. Ela fazia uma faculdade Columbia Britânica e os seus pais eles eram donos de um restaurante. Ela decidiu, em janeiro de 2013, fazer uma tour pela costa oeste dos Estados Unidos. Ela passaria por San Diego, São Francisco, Los Angeles e algumas outras localidades. Então, no dia 28 de janeiro de 2013, ela chegou até o Hotel Cecil, fez o check-in que ela ia ficar hospedada lá até o dia 1º de fevereiro.
Todos os dias da sua viagem, ela entrava em contato com seus pais para contar e falar que estava tudo bem com ela. Porém, o último contato que eles tiveram foi no dia 31 de janeiro de 2013. Acharam estranho isso e logo eles entraram em contato com a polícia e ela foi dada como desaparecida. As primeiras teorias que surgiram, né, da polícia são as que sempre surgem da possibilidade da pessoa querer fugir, dela não ser encontrada, porém os pais falaram que não, que isso não era possível, e aí os policiais foram até o hotel para começar essa investigação do que poderia ter acontecido com a Elisa. Os policiais, então, ao chegar no hotel, eles foram direto no quarto dela, né, para ver o que poderia ter de evidência ali dentro, porém ao chegar no quarto eles viram que a equipe do hotel já tinha retirado tudo. Então, como ela estava programada de ficar no hotel até o dia 1º, se não me engano, os policiais foram lá no segundo dia de fevereiro, então os pertences dela já tinham sido retirados e estavam guardados, que eles deixavam guardados no hotel por cerca de 30 dias, caso alguém fosse buscar, e se não, eles se livravam daquilo ali. Então, os policiais, eles pegaram os pertences dela e ela tinha deixado no quarto dela, né, carteira, notebook, medicamentos, enfim, tudo dela tava lá. E a equipe que retirou esses pertences de lá, eles falaram que o quarto, ele tava bagunçado, porém era uma bagunça normal de jovem, não parecia que tinha acontecido algum crime ali dentro. Alguns dos funcionários, eles foram entrevistados e eles disseram ter visto a Elisa pela última vez numa região do hotel onde não era permitida a presença de hóspedes. Então esses funcionários, eles teriam avisado isso pra ela, pedido pra ela se retirar e ela teria saído dali. Então esse foi o último relato que teve dela ainda com vida naquele hotel. Foram descobertas então algumas câmeras de segurança do hotel, porém poucas funcionavam, e das que funcionavam, várias tinham um posicionamento péssimo, né, de filmagem, e também tinha uma qualidade da câmera muito ruim. Mas ainda assim a equipe policial, ela se juntou e eles ficaram trabalhando, assistindo toda essa filmagem por cerca de 20 horas. Eles analisavam todo mundo que entrava e que saía do hotel, sempre buscando em algum momento que eles aparecessem nas câmeras, até que esse momento aconteceu. Ela aparece num vídeo, ela entrando no elevador, ela tá com um casaco vermelho. Eu vou deixar algumas das imagens aparecendo aqui pra vocês. Então ela entra nesse elevador, ela aperta diversos botões, ela sai do elevador, volta, aparenta se esconder, depois ela sai de novo, faz alguns gestos, que algumas pessoas dizem que ela parece estar falando com alguém, outras dizem que parece até uma dança, parece que ela está invocando algo, enfim. E ela fica nesse entra e sai do elevador por um tempo, até o momento que ela sai de fato do elevador. Durante todo esse período que ela tá ali no entra e sai do elevador, a porta do elevador em momento algum fecha. E aí criaram-se algumas teorias de que alguém poderia estar segurando lá fora, e algumas outras pessoas analisaram melhor o vídeo e parece que em algum momento ela aperta o botão de segurar a porta aberta. E aí isso explicaria do porquê essa porta não fechar por tanto tempo. Mas enfim, então eles analisam esse vídeo, veem que ela tava ali no hotel, só que eles continuam vendo a entrada e saída do hotel e eles reparam que em momento algum a Elisa, ela é vista saindo do hotel. Então essa investigação ela agora ganha um novo foco, que é procurar por ela com vida ou simplesmente o corpo dela dentro do hotel, já que ela nunca, em momento algum, foi vista saindo dali. Deu-se início, então, a uma caçada pelo hotel e foram levados cães farejadores para entrar nos quartos e ver se eles identificavam o cheiro da Elisa em algum local. Eles analisavam, vasculharam todos os lixos que saíam daquele hotel, porque tinha a possibilidade dela ter saído dessa forma, né? E também eles buscavam se tinha alguma entrada e saída de funcionário, que não tivesse uma câmera e que de fato ela pudesse ter saído por ali, né? Eles aventaram todas essas possibilidades, mas nada foi encontrado. Justamente como nada estava sendo encontrado e a investigação estava quase que parada, a polícia decidiu divulgar esse vídeo dela no elevador para ver se alguém surgia com algum relato, se alguém tinha visto mais alguma coisa. Então eles postam esse vídeo ele deu uma viralizada, várias pessoas começaram a saber sobre o caso e começaram a comentar. Então muita gente queria ir no hotel, queria saber o que estava acontecendo e queria solucionar esse mistério antes até mesmo da polícia. Aí, com essas entrevistas, né, rolando esses interrogatórios com os funcionários do hotel, descobriu-se que a Elisa, quando ela se hospedou lá, ela estava dividindo um quarto com duas outras meninas. Mas essas meninas reclamaram do comportamento dela, que parecia muito estranho, e a Elisa foi alocada para ficar num outro quarto. Então, juntando esse relato das meninas que reclamaram com o comportamento dela no vídeo, surgiu a teoria de que ela poderia ter sido drogada. Ela poderia ter sido drogada ou utilizado drogas voluntariamente, e isso justificaria talvez um pouco do que é visto no vídeo. Porém, ainda assim, nada justificava, não tinha nada concreto sobre isso.
E o caso permaneceu assim, nessa, sem ter muita coisa, até 20 dias depois. E aí, 20 dias depois que o caso muda. Então, cerca de 20 dias depois, alguns hóspedes, um casal até dá uma entrevista que eles falam sobre isso, que eles começaram a sentir algo diferente na água. A água estava saindo com uma pressão muito menor do que estava antes. Eles tomavam banho com ela, escovavam dente, bebiam e eles sentiram um gosto estranho. Então eles decidiram ir na recepção reclamar sobre isso, né? A recepcionista então ela aloca eles em um outro quarto, só que o problema persiste, então eles falam novamente. E aí os funcionários do hotel decidiram que iam investigar, né, pra ver se tinha acontecido alguma coisa, algum problema na caixa d'água ou se estava tendo algum entupimento. Então, um dos funcionários, Santiago Lopes, ele vai até a caixa d'água do hotel e quando ele abre, eles se deparam com o corpo da Elisa flutuando dentro de uma das caixas d'água. A partir do momento que foi encontrado o corpo da Elisa, surgiram as teorias. Então, assim, apesar do caso pela polícia ter sido dado como morte acidental, ainda existem diversas teorias e é isso que eu vou falar agora pra vocês. Então, o corpo dela foi encontrado dentro de uma das caixas d'água, eram 4, se não me falha a memória, e o corpo dela estava dentro de uma delas, já bem pálido, em um estado avançado de decomposição, e ela estava nua. As suas roupas elas foram encontradas no fundo do tanque. Então, vamos lá. A primeira teoria que surgiu foi que envolvia uma morte acidental ou um caso de suicídio. Isso porque a Elisa, ela já tinha sido diagnosticada com transtornos de bipolaridade e depressão. Então, nessa teoria, envolve dizer que ela tinha parado de tomar sua medicação e talvez ela tivesse entrado em um surto psicótico e justamente por isso ela tem esse comportamento estranho no elevador. Ela poderia estar vendo alguém, ela poderia estar tendo algumas alucinações, né? E também achando que estava sendo perseguida. E ela decide fugir e talvez até mesmo se esconder dentro da caixa d'água. Porém, isso não explica muito bem como ela teria conseguido chegar lá sozinha, né? Porque, teoricamente, ela precisaria do acesso de um dos funcionários para poder subir nas escadas e chegar até o telhado do prédio. Algumas das pessoas, alguns curiosos, começaram a visitar o hotel justamente para tentar ver o que a Elisa tinha passado e tal. E eles chegaram nessa escada onde supostamente ela poderia ter subido e... Bom, os funcionários do hotel dizem que tem um alarme, porém pessoas conseguiram subir ali sem esse alarme. Então, se de fato esse alarme não funciona, ela poderia ter usado essa escada para chegar no terraço e aí ou buscando se esconder, ou talvez até com o objetivo de cometer suicídio, ela teria se jogado ali dentro. No caso de uma morte acidental, o fato dela estar sem roupa poderia ser explicado por ela ter caído ali dentro ou tentado se esconder e depois não conseguiu sair e buscando flutuar, talvez de uma forma mais fácil, ela teria tirado a roupa tentando sobreviver por mais tempo até na esperança de ser encontrada. Então essa teoria ela mistura nessa possibilidade de uma morte acidental onde ela tentou se esconder ali, já que cair seria algo muito improvável, ou o fato dela ter tentado cometer suicídio, mas aí ficaria uma questão de por que ela teria ficado nua, né? No caso da morte acidental ainda teria uma possível explicação para isso. Então vamos à segunda teoria. Na segunda teoria, fala sobre a possibilidade dela ter sido assassinada por alguém e esse assassino teria sido uma pessoa do hotel, justamente pelos funcionários do hotel terem acesso a essa parte e terem entendimento de como funciona ali dentro. Então ela teria sido assassinada e o seu corpo jogado ali dentro. Então nessa teoria surgiria também a possibilidade dela ter sido agredida sexualmente. Porém, na necrópsia ela não foi agredida sexualmente, então o assassino teria só tirado as roupas dela e jogado lá dentro junto com o corpo. Essa teoria ela faz sentido por ela explicar, né, como ela teria conseguido chegar lá, já que era um lugar restrito, mas ainda assim ela tem algumas falhas, né? Talvez, será que esse assassino, ele estaria do lado de fora do elevador, né, naquele momento que ela tá tendo um comportamento estranho? E quem seria essa pessoa, né? Por que ela decidiu matar a Elisa Lam ali naquele hotel, naquele momento? Outra coisa que fortalece essa segunda teoria do assassinato é que no vídeo, né, que foi divulgado pela polícia, esse vídeo de 4 minutos, onde ela aparece no elevador, ele tem a contagem do tempo, ela é muito estranha. Então talvez alguém pudesse ter mexido ali nesse arquivo e quem mais poderia ter mexido senão um funcionário do hotel, né? Mas a gerente, né, fala que não, que ninguém mexeu, que eles não tinham acesso a isso, mas tem-se essa teoria.
A terceira teoria fala sobre a possibilidade de um caso sobrenatural ter acontecido ali. Então, dela tá sendo perseguida por um espírito. Alguns dizem até a possibilidade dela ter sido perseguida pelo Night Stalker, né? Que era um serial killer, e dela ter sido morta pelo espírito dele. Mas é uma coisa bem mais ilusória, mais imaginativa, digamos assim, justamente por ser algo muito mais sobrenatural. E a quarta teoria, que é uma bem louca, mas que faz sentido, apesar de ser algo bem surreal, é que existe um filme. O nome do filme é Água Negra. Ele foi lançado em 2005 e ele conta sobre uma família, né, uma mãe e uma filha, que foi morar numa casa e elas descobrem um corpo dentro da caixa d'água. Nesse filme, elas reclamam sobre a água, assim como os hóspedes fizeram, e uma das personagens utiliza uma roupa bem parecida com a que a Elise é vista pela última vez. Então, criou-se também a teoria de que será que ela estava tentando refazer esse filme? Será que era uma brincadeira que acabou causando esse acidente? Enfim, tem-se essa teoria também, e é algo bem surreal. Mas a polícia deu como uma morte acidental. Bom, então essas são as principais teorias sobre o caso. Esse é o caso Elisa Lam e do Hotel Cecil. Tem uma série na Netflix que fala sobre isso. Eu vou deixar ela aqui embaixo. Se não me falha a memória, o nome da série é A Cena de Crime no Hotel Cecil. Algo do tipo. E aí tem várias entrevistas sobre com policiais, com curiosos, porque muita gente quer visitar o hotel, quer se hospedar lá, quer entender tudo o que aconteceu. Eu não sei se eu teria coragem, apesar de ter a curiosidade de conhecer, eu não sei se eu teria coragem de me hospedar lá. Mas é isso, gente. Esse foi o estudo de caso de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês já conheciam, me fala aí. Se já assistiram a série, enfim. Já sabem, me sigam no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Deixem seu like, me ajudem na divulgação, porque é muito importante. Eu faço isso daqui com todo amor. E é isso, espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima sexta, 10 horas da manhã, tá bom? Tchau, tchau, gente!